Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos aí à nossa dica de LTM número 7. A gente vai aí discutir nesse vídeo como que a gente calcula o ITBI aí no excesso de meação no caso de uma dissolução de sociedade conjugal. Então, antes de a gente começar e adentrar efetivamente aí na metodologia de cálculo, que eu já adianto, é uma metodologia específica aí na legislação de BH, é importante a gente colocar, olha, nessa situação aí a gente precisa ter um patrimônio comum, a gente precisa ter um casal, porque a gente está falando aí de dissolução de sociedade conjugal, então eu tenho um casal que vai se separar, essa sociedade conjugal, esse casamento, ele vai se dissolver. E para que eu apure esse excesso de meação, é importante ter um patrimônio comum. E aí, quando esse casamento terminar, quando ocorrer a dissolução dessa sociedade conjugal, e aí os dois cônjuges tiverem que repartir e partilhar esses bens que integram o patrimônio comum, um vai ficar com uma parte maior do que o outro. E aí, isso configura um excesso de meação. Um vai ficar com uma parte maior do que o outro, isso é excesso de meação. E aí é fundamental eu já deixar claro, só vai incidir o ITBI no excesso de meação se houver onerosidade. Porque se não houver onerosidade, não vai incidir o ITBI, vai incidir o ITCMD. É como se um tivesse doado a uma parte da sua meação para o outro. E aí a gente sabe que doação não submete aí a incidência do ITBI, mas sim ao ITCMD. E aqui, pessoal, é fundamental para a gente calcular o ITBI, é fundamental que a gente saiba aí calcular se houve ou não excesso de meação. E aí é fundamental a gente comparar a forma de apuração do excesso de meação na legislação de BH com o jeito tradicional, que normalmente está previsto na legislação de outros municípios. Então, se você já estudou para algum outro fisco municipal e já se deparou com essa sistemática tradicional, é importante você ver esse vídeo até o final, porque aqui na legislação de BH a sistemática é um pouco diferente. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer essa comparação, mostrar aí uma situação prática e comparar como que a gente apura o excesso de meação do jeito tradicional, do modo tradicional e o do modo aí previsto na legislação de BH, ok? Então, vamos aqui para o slide para eu mostrar para vocês, como que a gente apura esse excesso de meação. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês, já deixei desenhado para facilitar. Então aqui eu tenho um casal, João e Maria, eles têm um patrimônio comum, ok? Que é uma casa em São Paulo e outra casa em Belo Horizonte. A casa de São Paulo vale 200 mil e a de Belo Horizonte é 300 mil. E aí eles vão se separar. E aí eles vão ter que repartir esse patrimônio comum, vão ter que repartir. E aí a gente olha para esse patrimônio comum, a gente já vê qual é o total desse patrimônio comum. O total é 500 mil reais. Então, cada cônjuge tem uma meação de 250 mil. Isso é importante para a gente partir a nossa discussão. Então, João tem uma meação de 250 e Maria também tem uma meação de 250 mil, ok? Só que aí eles resolveram não vender os imóveis e repartir certinho 250 mil para cada. Eles resolveram falar, olha, Maria, fica com o imóvel de BH e João vai ficar com o imóvel de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Então, essa é a situação prática. João vai ficar com o imóvel de São Paulo e Maria vai ficar com o imóvel de BH. O que eu vou fazer agora? Eu vou apurar para vocês o excesso de meação do jeito tradicional, por isso que eu coloquei aqui, o modo tradicional, o jeito tradicional, e aí depois a gente vai calcular esse excesso de meação do modo de BH, do modo daí da legislação de BH. Então, o modo tradicional,
eu vou levar em consideração os dois imóveis, vou levar em consideração todos os bens imóveis desse patrimônio comum. E aí, levando em consideração esses dois imóveis, eu percebo facilmente que Maria, que ficou com o imóvel de BH, ela ficou com um excesso de meação de 50 mil. Então, pelo modo tradicional, Maria, ok? Ficou com um excesso de meação no valor de 50 mil. Por quê? Como que eu cheguei nessa conclusão? Cheguei nessa conclusão da seguinte forma: a meação ideal de cada cônjuge é 250 mil. Só que Maria ficou com um bem imóvel que vale 300. Então ela ficou com 50 mil reais a mais do que a sua meação ideal. Então é como se João tivesse transferido para ela uma parte da sua meação no valor de 50 mil. E aí vamos pressupor aqui que João recebeu da Maria 50 mil reais em dinheiro. Então houve onerosidade. Então vai haver sim a incidência do ITBI. E a incidência do ITBI, pessoal, só vai ocorrer sobre esse excesso. Porque é o que foi objeto da transmissão, né? Porque se cada um ficasse com 250 mil, não haveria transmissão nenhuma. Só que Maria ficou com um excesso. Então é como se João tivesse transferido para ela 50 mil da sua meação. Então houve aí uma transmissão, houve aí uma transferência de titularidade de João para Maria. Então a Maria é a adquirente desse excesso de meação, dessa parte da meação de João. E aí, como ela pagou 50 mil, teve onerosidade, então vai incidir o ITBI aqui sobre esse excesso de meação. Vou aplicar a alíquota de 3%, que é a alíquota prevista aí na legislação de BH. E agora, qual é o modo de BH de calcular esse excesso de meação? O modo de BH é um pouco diferente, porque eu não vou levar em consideração, para apurar esse excesso de meação, todos os imóveis que constituem esse patrimônio comum. Eu só vou levar em consideração o imóvel de BH. Então, se eu vou só levar em consideração o imóvel de BH, então, e eu vou desconsiderar o imóvel de São Paulo, então eu vou pegar só aqui 300 mil. Então é como se o patrimônio comum para o município de BH, porque o único imóvel aí que está em BH é esse daqui, que vale 300 mil. Então, a meação da Maria em relação a esse imóvel é 150 mil. Então, a meação de cada um dos cônjuges, da Maria e do João, é 150 mil, certo? E a Maria ficou com o imóvel todo. A Maria ficou com 300 mil e o João não ficou com nada em relação a esse imóvel. Então significa que Maria ficou com 150 mil a mais do que sua meação, levando em consideração somente o imóvel localizado aí em BH. Então significa que houve para Maria um excesso de meação, não de 50, porque o excesso de meação de 50 é quando eu levo em consideração todo o patrimônio comum, todos os bens imóveis que compõem o patrimônio comum. Só que o modo de BH, de cálculo do excesso de meação, só deve levar em consideração o imóvel de BH. Então aqui, o excesso de meação da Maria é 150 mil, né? Óbvio, tem que haver aí uma comprovação de que houve uma contrapartida financeira nesse mesmo valor, mas vamos presumir que isso aconteceu. Então, vai incidir o ITBI aqui, né, sobre 150 mil, e não somente sobre 50. Então, a gente tem que ter muita consciência em relação a essa diferença de apuração do excesso de meação, o modo tradicional e o modo aí de BH. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloque aí alguma dúvida, coloque aí nos comentários aí a dúvida. Eu e o professor Bruno, a gente vai
está aí à total disposição para ajudar todos vocês. E se esse vídeo foi útil de alguma forma, né, dá o like aí, compartilha aí com seus colegas. E se você não está inscrito aqui ainda no canal da Academia da Tributação, se inscreva, ative o sininho. Toda semana a gente publica vídeo novo e aí você fica sabendo de primeira mão aí dos nossos conteúdos. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo. Tchau, tchau!